A pedido do meu amigo Jamal, ontem eu pus aí pedindo para darem opiniões sobre um tema para os próximos vídeos. Eu recebi em torno de 15 mensagens por aí, alguma coisa assim. E a primeira foi a dele, que ele me passou uns links de uns vídeos de alguns religiosos falando acerca do inferno. Esses vídeos diziam que foi visto o Bob Marley, Michael Jackson, entre outras pessoas no inferno, e ele dizia que não era para ouvir música desses caras. E aí começou toda aquela condenação sobre piercing, sobre tatuagem, dizendo que todo esse tipo de pessoas aí são pessoas que vão pro inferno. Então nós vamos falar sobre esse tema aí. Hoje nós vamos falar sobre o inferno. Uau. Eu me lembro a primeira vez que eu me deparei com a Deep Web, há alguns anos atrás, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre pedofilia. Então eu consegui todo o esquema para conseguir navegar na Deep Web. E lá eu vi as piores cenas que se possa vir dos seres humanos. Coisas bizarras, não vou nem citar. Mas essas cenas mostram o pior lado do ser humano, mostra a parte mais sombria do ser humano, a parte mais ruim do ser humano, as piores criações de um subconsciente negro, angustioso, um subconsciente de alguém depressivo, louco. E a imagem feia, as coisas ruins, feias, mostram o pior lado das pessoas. Verdade é que quando você vê os deuses da mitologia grega e outras mitologias, você vê nada mais do que a própria expressão do que os homens são, simbolizado em deuses, porque foram criados pelos homens, então é um reflexo daquilo que o homem é. Toda aquela coisa da paixão, do sexo sem limite, do poder, da loucura e tudo isso. A partir do que a Bíblia diz, isso é um conceito cristão sobre inferno. Eu já estou até dizendo para não entrar nenhum ateu aí falando, porque eu estou falando dentro dos moldes do conceito cristão. Então, dentro do conceito cristão, a Bíblia descreve um lugar chamado inferno. A palavra inferno veio para o português, mas na verdade ela tem 3 palavras muito utilizadas na Bíblia, que era no grego, que foi traduzido para inferno no português. No Novo Testamento ela é encontrada como Geena, uma das vezes em que Jesus fala sobre ela, quando ele fala que é melhor você cortar a mão do que, se sua mão te escandalizar, é melhor cortar ela do que entrar com o corpo inteiro no Geena. Geena fala, alguns dizem Geena, outros dizem Gehenna, depende. Geena era um local lá de Jerusalém, que era onde era jogado lixo. E ali o fogo nunca acabava. Eles punham fogo porque não havia aterro sanitário na época. Então ali era colocado fogo naquele lixo e o fogo nunca acabava e estava sempre queimando aquele lixo. A outra palavra usada também é Hades, que é o mundo dos mortos, foi emprestada, né, dos gregos. E a outra palavra usada é Tártaro, que uma das pessoas que usou esse termo foi Pedro. Tártaro era um lugar onde, na mitologia, era um paraíso, onde as pessoas viam belas árvores, belas frutas, belos lugares, mas elas não podiam ter acesso àquilo, e esse era o sofrimento delas. Isso na mitologia grega. Então Jesus falou de um lugar que, na verdade, o verdadeiro conceito é de que não é um lugar, é um estado. A gente vai chegar lá. Mas para ser bem curto o vídeo, a partir de Agostinho foi criado cenas e imagens acerca do inferno, assim como os deuses gregos foram criados, e as pessoas foram cada vez mais implementando coisas que não existem na Bíblia, e a partir de uma leitura literal dos textos que falam do inferno. Mas é engraçado que quando se fala do inferno, eles querem que seja literal a leitura, mas eles não levam a sério a leitura literal quando se diz que deve cortar a mão para se ela te escandalizar, ou arrancar um olho se ele te escandalizar.
Eles não levam a sério quando Jesus diz para o homem: vende tudo que tem e dá aos pobres, então você vai herdar o reino dos céus. Essas partes não são literais, mas quando se fala do inferno tendo vermes, tendo fogo, então é literal. Então eles escolhem o que é literal ou não. Uma das linhas teológicas que mais amam falar do inferno e amam falar do castigo prazeroso de Deus para os ímpios são os calvinistas. Isso é a cara deles. É só você começar a assistir os vídeos de Paul Washer, John Piper, você vai ver que os caras adoram condenar as pessoas, adoram jogar todo mundo no inferno. São Tomás de Aquino disse que inferno era pouco para as pessoas que pecavam. E ele diz em um dos seus escritos que lá do céu, no finalzinho de tudo, Deus e os santos vão completar a sua alegria vendo a tortura das pessoas que estão no inferno. E a tortura era a mais bizarra possível. Quando você lê a literatura de Dante, a Divina Comédia, da qual ele escreveu em 3 peças, da qual um poeta que ele gostava, ele descreve na história que levou ele até uma parte do inferno, depois uma outra mulher, Beatriz, levou ele até o purgatório, e ele foi levado depois até Deus através de outro homem. E nesse caminho ele descreveu os 9 ciclos perdão, ele escreveu 9 círculos que mostravam níveis piores do inferno, da qual níveis de pessoas eram jogadas lá, desde crianças que não foram batizadas pela Igreja Católica até os hereges e os corruptos e mentirosos e traidores. E essa Divina Comédia dele foi baseada no que era a visão do inferno da época. Então era um lugar onde tinha demônios, onde tinha pessoas sendo torturadas a todo momento, era um lugar horrível, da qual uma das vezes ele viu pessoas andando com a cabeça virada para trás, pessoas que estavam lá no inferno com a cabeça virada para trás. Comparada com o corpo, eles tinham a cabeça virada para trás. E ele ficou com pena. E o guia dele disse: não tenha pena, aqui é um lugar de justiça. Então todo esse sincretismo de ideias, religiões que foi formando um inferno a partir ali de Agostinho foi cada vez mais se tornando um lugar onde as pessoas eram condenadas a estarem ali, e cada vez mais condenadas sem que houvesse o que elas pudessem fazer para não estar lá, até o ponto de chegar no calvinismo fatalista, que diz que algumas pessoas vão estar lá querendo ou não, porque elas foram escolhidas para estar lá, já nasceram para estarem lá. Então toda essa ideia do inferno como lugar de castigo, um lugar ruim, um lugar feio, da qual até crianças vão, foi uma construção filosófica chamada de teologia, de um ponto de vista de alguns homens de lá para cá. A verdade é que o inferno não é nenhum lugar, o inferno é um estado. Porque a morte, ela não é uma interrupção da vida, ela é uma continuação da vida mesmo após a morte. Então a desgraça alheia que as pessoas vivem aqui é um estado da qual de forma mais intensa elas viverão após a morte. E ninguém sabe ao certo o que vai ser o inferno, o que é o inferno. Então essas visões que a galera tem livros escritos de pessoas que teve visão do inferno, é visão de um inferno que foi construído na mente deles. Um inferno da Divina Comédia de Dante, um inferno da qual não está escrito na Bíblia. E eu vi uma frase muito bacana de um homem que dizia: quando você diz definitivamente que alguém está no inferno, você está a meio caminho do inferno, porque nós não podemos dizer isso. Nós não podemos dizer isso de ninguém. Mesmo que você tenha como, digamos, comprovar dentro da linha de raciocínio cristã que certa pessoa foi para o inferno pelo que ela fez, você não tem nenhum direito de dizer isso. Então, uma resposta para esses vídeos desses caras que disseram que viram pessoas no inferno e tal, a única coisa que eu tenho a dizer para eles é que eles parem de comer muito antes de dormir, que eles vão parar de ter esse tipo de visão. Não tem como ter uma visão desse tipo do inferno, de como é o inferno, e geralmente quando tem é desse inferno construído na mente humana, nada mais do que isso. Então é isso, queria fazer um vídeo bem curto, tá ficando escuro, tô quase sumindo, mas não tô indo pro inferno, fique tranquilo. E tamo junto, é isso aí, Jamal. Cara, o inferno não é um lugar onde Deus brinca de punir as pessoas. O inferno não é uma construção de Deus de um lugar bizarro,
Porque esse lugar bizarro que construíram só mostra o lado mais escuro dos seres humanos, o lado mais louco dos seres humanos, assim como a Deep Web. E não mostra um lado obscuro, um lado ruim, um lado raivoso de Deus. Foi dos homens, eles criaram isso. Então, é isso daí. Tamo junto. Um abraço.